Faleceu na madrugada desta quinta-feira a ex-vereadora caxiense Geni Petef. Devido ao lamentável fato, o prefeito municipal Alceu Barbosa Velho decretou luto oficial de 3 dias e a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul cancelou todas as suas atividades. Geni foi vereadora da casa por 6 mandatos, sendo que em 2012 presidiu o Legislativo caxiense. Acompanhe agora o programa De Frente com a Lei, gravado em 2012, o último com a participação da ex-vereadora Geni Petef. Olá, hoje um programa De Frente com a Lei diferente, especial aqui nos pavilhões da Festa da Uva, no estande da Câmara de Vereadores, no mezanino do Centro de Eventos dos Pavilhões. Estamos recebendo a vereadora Geni Petef, presidente do Legislativo. Vereadora, é um prazer recebê-la, ainda mais a senhora agora presidente da Câmara. O prazer é todo meu, poder estar aqui com vocês e contar algumas coisas do Legislativo, da Festa da Uva, que isso sempre é importante porque, por mais que as pessoas falem, sempre escapa alguma coisa que as outras pessoas lembram e não pode vir aqui e repassar essas experiências. Primeiramente, é a 4ª vez consecutiva que a Câmara de Vereadores se instala nos pavilhões. A senhora, como presidente, qual é a importância de fisicamente o Legislativo estar aqui nos pavilhões? Porque, invariavelmente, um vereador vem, visita, pode receber pessoas, conversar e se torna ainda mais acessível a figura do vereador à população, tendo em vista o número de visitantes que vem aqui para os pavilhões, que ao total do evento deve chegar a cerca de 1 milhão de pessoas, vai superar 1 milhão de visitantes, não é, vereador? Eu acho que isso é importante e a Câmara tem que se fazer presente, ainda mais uma Câmara de uma cidade que nem Caxias do Sul, e a nossa Câmara, a modéstia à parte, né, é uma Câmara que dá exemplo a não só as câmaras de vereadores do Rio Grande, mas praticamente do Brasil inteiro. Então, acho que é importante. E de 4 anos, da primeira festa para agora, tem progredido, o estande tem melhorado, a experiência de vocês também tem ajudado a fazer isso. Então, acho que é importante e todo mundo que passa aqui, sempre tem um vereador ou outro que pode mostrar algumas coisas do nosso poder legislativo. É fundamental destacar que é uma edição diferenciada, se podemos dizer assim, embora todo o momento de Festa da Uva é muito importante para Caxias, mas nós temos marcos nessa edição. Por exemplo, 80 anos 81 anos. Da primeira transmissão, né? Não, primeira transmissão é 40 anos. 40 anos, desculpa. 40 anos da primeira transmissão a cores aqui na Festa da Uva, e aí a senhora vinha conversando há pouco tempo, antes de nós iniciarmos a transmissão, que acompanhou muito bem isso. Na época, um caxiense, o Higino Corsetti era ministro das Comunicações, e até havia uma disputa entre a Festa da Uva e o Carnaval no Rio de Janeiro. E se conseguiu uma articulação muito forte do então ministro para que a Festa da Uva fosse a transmissão a cores. Como é que foi essa experiência, vereadora? Essa experiência foi gratificante e também foi assim preocupante, porque era para ser transmitido o curso alegórico, o tempo ameaçava a chuva, e os equipamentos não são os equipamentos que tem hoje, né? Hoje a televisão com o ônibus faz qualquer transmissão. E daí até o meio-dia haviam cancelado, depois o sol abriu, daí correram, foram para armar todo o circo, todos os equipamentos, né? E ela foi transmitida e até você me pediu se eu tinha assistido, e eu assisti, lembro bem, na frente
quase de frente à Igreja Universal. E lá pelas tantas, e tinha do outro lado da rua, tinha um telão. Claro, não era um telão que tem hoje, né? Mas os aviões da Esquadrilha da Fumaça estavam circulando o centro da cidade e tal. E numa daquelas ele quis fazer aqueles voos rasantes, e uma senhora que estava do meu lado deu um grito e desmaiou, achou que o avião ia cair. Ia bater nela, né? Ia bater nela, né? Então tem episódios assim que as pessoas não conheciam, porque a televisão era preto e branco e não tinha a sensação que tem hoje, né? Tanto é que muitas vezes quem tinha uma televisão pegava um papel lá, celofane de cor azul, vermelho, e fazia a tela, fazia um mosaico o azul colorido, digamos assim. Fazia o azul, o céu, e aí para que tirasse aquele... Porque uma televisão naquela época era muito cara, né? Mas acho que foi importante, e a partir daí Caxias começou também a vender o seu produto maior, que era a Festa da Uva. Então eu acho que foi muito importante essa festa onde foi aqui lançada a TV a cores no Brasil. Eu vinha fazendo questionamento para a senhora, acabei me atrapalhando com os anos, mas é 40 da transmissão a cores, 80 anos aí sim da Festa da Uva, mas uma data ainda muito importante para o nosso legislativo, que são 120 anos, que serão comemorados em setembro, mas que a Câmara, estrategicamente, aproveitando o ensejo da Festa da Uva, se antecipou e lançou uma obra, um verdadeiro compêndio, digamos assim, desses 120 anos legislativo, que acaba segregando a própria história da cidade. Como é que é, vereadora, essa experiência de ter lançado uma publicação sobre a história legislativa que se integra a essa grande história que é a nossa cidade de Caxias? Com os 120 anos que nós vamos comemorar, e esse livro sendo lançado agora, durante a Festa da Uva, acho que foi muito importante. E é o primeiro, nós não podemos parar, é o primeiro de outros que o Legislativo vai ter que, para dar continuidade na história. Nós vamos ter que pensar em algumas atividades a mais para comemorar esses 120 anos até setembro, né? Algumas atividades, vamos conversar entre os vereadores, entre a equipe de comunicação, e com isso nós vamos apresentar novidades ainda e surpresas até a comemoração dos 120 anos. Bom, vereador, nós vimos aqui conversando sobre a própria história do Legislativo, aqui pelos painéis que estão no nosso estande, são 60 metros quadrados de estande aqui nos pavilhões da Festa da Uva, e a senhora está no 6º mandato consecutivo, acompanhou também um episódio triste que foi para a Câmara de Vereadores quando houve um incêndio de uma das sedes que queimou boa parte do acervo, e esse livro também teve esse papel de recuperar, fazendo um cotejo, um ex-vereador que tinha alguma foto, outro que tinha um documento, vários funcionários colaboraram com isso. E como tem sido para a senhora acompanhar essa história, já no 6º mandato, são quase 24 anos como vereadora do Parlamento Caxiense? O incêndio que ocorreu em 92 foi assim uma coisa bastante triste, mas muito rápida, porque nós acabamos saindo, era recesso, nós saímos da Câmara de Vereadores, que era no 2º andar da Prefeitura Municipal, e eu não havia acabado de chegar em casa quando eu recebi um telefonema que era para voltar, que a Câmara estava pegando fogo, estava sendo incendiada. Aí eu disse, mas como? Nós saímos, fechamos tudo, né? Aí quando cheguei lá, era aquela fumaceira, o presidente recém-eleito também, ainda não tinha
não tinha iniciado o período dos trabalhos, né? Ficou apavorado, que era o Sirtli, eu vi Sirtli, né? E daí... Isso é uma sede antiga, né, vereadora? O que nós vamos fazer? Não, era uma sede nova, havia sido feita há pouco tempo. Sim, mas não é a que nós estamos hoje, é isso que eu estou querendo dizer, não, só para situar o telespectador. Aí não tinha o que fazer, os bombeiros trabalharam a noite toda. Aí o acervo praticamente se foi todo, os gabinetes dos vereadores praticamente, um outro, acho que o Pepe Vargas é que levava as coisas para casa, um outro vereador que tinha que, porque a maioria deixava o trabalho da Câmara lá, tudo que era referente à Câmara deixava no seu gabinete. Aí chegou no dia seguinte, nós íamos começar o ano legislativo. A Codeca emprestou na sua sede, que ficava do outro lado do pátio da prefeitura, ali onde tem o estacionamento hoje, tinha o refeitório e a cozinha. E nos emprestou para que a gente iniciasse os trabalhos. E os nossos servidores, prontamente, quando chegou às 5 horas, estava lá a taquigrafia, estava tudo pronto para que a sessão fosse normal. Claro que o ambiente não era o estado de ânimo dos vereadores, choque, era um choque, né? Daí nós ficamos um tempo, acho que um mês, um pouco mais, e o CTG, o Rincão da Lealdade, nos ofereceu também uma das suas sedes, não o CTG da entrada, mas aquela casa de madeira, e lá ficamos por bastante tempo, até saímos à procura de um local que ficasse mais no centro, porque os vereadores tinham dificuldade de se deslocar. Aí nós encontramos onde funcionava um cursinho de pré-vestibular, ali no prédio do Círculo Operário, no segundo andar, naquela galeria. E aí, então, quando nós reformávamos, ficamos no CTG. E voltamos para lá, entramos lá e só saímos em 1996, quando o nosso prédio atual ficou pronto. Mas foi uma caminhada, mas todo mundo foi parceiro, os servidores, o prefeito Mário Vanin, enfim, todos, e os vereadores, todo mundo se cotizou e nós trabalhamos, pegamos todo mundo parelho, fomos lá, trabalhamos, ajeitamos, para que nós não perdêssemos nenhum dia de trabalho. Vereadora, desse tempo todo, a sociedade passou por diversas transformações. Hoje, por exemplo, o próprio registro taquigráfico já segue um sistema eletrônico, por meio de voz, o próprio computador lê. O que a senhora entende que foi mais importante dessas mudanças, até do próprio andamento do processo legislativo? Como que a Câmara se beneficiou, talvez, dessas novas tecnologias? O que realmente é diferente hoje para quem é vereador? Veja bem, eu acho que tudo é diferente daquele início de 1989 que eu comecei para hoje. Tudo é diferente. Nós hoje temos um arquivo histórico, temos centro de memórias, temos a taquigrafia, temos sala de comissões, enfim, nós temos condições de trabalho que eu acho que poucas câmaras têm. E sempre inovando e sempre acompanhando a tecnologia que aparece para esse tipo de trabalho. Agora, como presidente, é claro, a senhora enfrentou um mês de fevereiro que já foi um pouco complexo, examinando alguns processos legislativos, situações, mas certamente após a festa da uva, digamos assim, o ano legislativo vai tomar mais corpo. Como é que a senhora está se preparando para enfrentar esse ano que sempre é delicado
sobretudo porque em outubro teremos as eleições municipais. O que a gente pode esperar para esse ano legislativo? Não, veja bem, nós enfrentamos alguns problemas, inclusive eu, problemas particulares, mas nem por isso a casa deixou de andar. A festa da uva roubou muito tempo, roubou no bom sentido, né, dos servidores, da assessoria de comunicação, enfim, de vocês todos, né, para poder nós estarmos aqui num stand igual ao nosso e ajudar e ter a participação da Câmara na festa da uva. Eu acho que isso também, mas a partir de agora, a semana que vem já... A festa vai até domingo? A festa vai até domingo, 4 de março. Nós vamos ter, então, mais tranquilidade, né? De todo o pessoal voltou de férias, estão em casa, de nós começarmos, então, de fato, eu diria, o ano legislativo. Nós tivemos algumas votações, tivemos alguns problemas que era inerente à nossa vontade, mas se superou também, e agora nós vamos ter que partir para tomar algumas iniciativas que nós temos que tomar antes das eleições e antes de junho, né, que são preparar todo o quadro de servidores, ao menos fazer a votação para os 6 vereadores novos, né, que eles têm que ter a mesma condição que tem os atuais. A senhora está se referindo ao fato de que a Câmara vai ser ampliada. No passado foi aprovada uma emenda à lei orgânica, atendendo ao que diz a Constituição, que com até 450 mil habitantes, Caxias tem direito a ter 23 vereadores. Então, para 2013 não serão só os 17, vai passar para 23. Então, nesse aspecto, nós temos que começar. A casa já tem quase tudo praticamente pronto, mas nós não temos os equipamentos, nós temos algumas coisas que temos que fazer, já existe a previsão na LDO desses cargos, mas temos que fazer um projeto de lei e votar. Diretrizes orçamentárias. E além disso, nós temos que eu considero um dos problemas não, mas uma discussão mais acirrada que vai haver, é fazer com que a gente chegue a um acordo sobre os salários e subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores para a próxima legislatura. E isso também tem que ser votado antes de outubro, mas nós não queremos deixar para o último mês das eleições. Como presidente, como é que a gente faz para manter o legislativo ativo? Muitas vezes há críticas, sobretudo com relação aí ao Congresso Nacional em Brasília, mas inclui os parlamentos de modo geral, para que as atividades continuem no trilho, mesmo sendo ano eleitoral. Aquilo que eu acho que não tem assim nenhuma novidade dos anos que não existem eleições municipais, de ter que inovar. Nós temos que partir seguindo as regras, o nosso regimento interno, que ele é o mesmo para os 4 anos, né? E fazer com que os vereadores entendam que algumas coisas vão ser limitadas devido ao período eleitoral que pode sofrer a Câmara, a Casa como um todo, inclusive os vereadores que disso fizerem uso, de penalidades, inclusive de multas. Vereador, nós estamos nos aproximando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que a senhora nos trouxesse um comentário, alguma colocação. O que está lhe chamando mais atenção nesta edição propriamente da Festa da Uva? A Festa da Uva, para quem tem acompanhado, toda a festa ela tem novidades. Ela tem novidades
e nós temos acompanhado mais de perto essas últimas 4, aonde se mostra assim, o crescimento do parque, as inovações que o parque tem tido, agora esse ano com o som e luz, né, que estava desativado. O próprio desfile na Sinimbu, a praça de alimentação também, aquelas réplicas todas com clubes de mães, enfim, com N tipo de pessoas que lá estão vendendo o seu peixe. Para quem não visitou ainda, são basicamente reproduções de casas antigas. É como se você estivesse passeando na colônia no século XIX, digamos assim. A sensação que se tem, né, vereador? E nós temos aí o Museu do Lixo, o Museu da Água, enfim, nós temos aí o Museu do Comércio, nós temos aí uma diversidade muito grande de novidades. E eu acho que com isso Caxias do Sul cresce, e o Caxias também é isso devido à Festa da Uva. Com certeza a Festa da Uva tem um quinhão muito grande, muito importante do crescimento da nossa cidade. Então eu acho que tudo aqui é novidade. Quem veio há 2 anos atrás e quem está aqui hoje vai ver as novidades, a indústria com inovações. Nós temos uma feira agroindustrial, estão sendo distribuídos mais de 250 toneladas de uva. Agora há pouco tempo o secretário de Cultura havia comentado aí nos corredores que se deve chegar a quase 300 toneladas de uva distribuídas ao longo dos estandes dos pavilhões. Né? Isso é... Quando você compra um ingresso, você ganha um ticket para retirar uma caixinha de uva, né? Então, principalmente para o visitante que não conhece uva, ele vai aí, a gente encontra às vezes pessoas com 3, 4 caixinhas. Né? E o desfile foi outra inovação, que eu acho que ele encurtou de percurso, e tem uma novidade que está deixando todo mundo boquiaberto, porque é muito lindo, né? E superou o João Tonus, o pioneiro diz muito bem, e todas aquelas pessoas que estão participando do nosso desfile. Presidente, foi um prazer recebê-la, esse grande bate-papo aí, pudemos comentar sobre a história da Câmara de Vereadores de Caxias, a própria Festa da Uva. A senhora ainda gostaria de fazer uma última consideração? Não, eu quero agradecer a você, a toda a equipe de comunicação, equipe da TV, por ter nos recebido aqui, e estamos sempre à disposição. Nós conversamos com a vereadora Geni Petef, presidente do Legislativo. Fica novamente o convite para que todos venham à Festa da Uva, visitem o estande da Câmara, instalado aqui no mezanino do Centro de Evento dos Pavilhões. E o programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.